Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Sem Neura, o podcast que eu apresento junto com a Ana Paula, que hoje não está comigo, minha co-host é a Camila Lamas. Estou em São Paulo, então por isso essa mudança. E hoje a nossa convidada é uma pessoa que tem o meu coração, minha amiga particular, a Fernanda Naves. Ela está aqui para a gente bater um papo sobre um assunto que todo mundo gosta de falar e principalmente meter o pitaco, né? Que é a tal da maternidade. Todo mundo tem o seu jeito de maternar, que é o correto e tem que ser daquele jeito. E hoje a gente quer realmente desmistificar isso para vocês e mostrar 3 mães que lidam diferente com a maternidade. E a Fê tem um conteúdo na internet voltado para isso, então sigam o Instagram dela, eu vou deixar tudo aqui na legenda, o Instagram da Ká também. E eu acho que é legal, e eu chamei a Ká para isso, eu chamei a Fê para isso, para a gente falar sobre essa maternidade, sobre como ela já expõe esse tipo de conteúdo, como ela se sente. Então, acho que ela é uma pessoa que consegue falar disso com vocês com clareza. Ká? Fê, me perdoa, tô confusa aqui. Fê, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Você sabe o quanto eu amo você de coração. E tô muito, muito feliz que deu certo, porque eu sei que sua pequenininha foi eu. Eu que agradeço, o convite. Você sabe o que é recíproco. Fico até emocionada aqui de olhar nos seus olhos e falar sobre isso. Um assunto tão especial. Estamos vivendo juntas, assim, a maternidade. E é o assunto que eu vivo no momento. E eu amo, mais do que tudo, falar sobre isso. É um prazer enorme estar aqui e ter sido convidada. Cá, obrigada por estar aqui, obrigada por quebrar esse galhão de ter vindo para cá, desmarcado toda a sua agenda só para poder me ajudar aqui, de verdade. Eu fico muito mais confortável quando eu tenho alguém junto comigo, então faz toda a diferença. Obrigada por estar aqui. Imagina, obrigada pelo convite. Fê, o que você acha que é a parte mais desafiadora de ser mãe? Na sua opinião, tá bom? O que você acha que é o mais difícil? Olha, é até difícil falar, né? Porque hoje a maternidade, ela foi... Eu acho que a internet romantizou muito a maternidade. E eu acho que as mães de hoje em dia, elas já vêm com muitos medos instalados, né? Por conta de tudo que é falado, de tantas regras, de tanta encheção, né, de pessoas, tanto pitaco, que nem foi o que você falou no começo. Mas, assim, eu acho que uma das partes mais difíceis, não de como criar um filho, mas eu me encontrei num lugar muito solitário, que eu acho que ninguém imagina, né? Antes de ser mãe, ninguém imagina o que é essa solidão. E é meio confuso, é meio contraditório, porque, como assim? Você está se sentindo solitária? Você nunca esteve tão, né? Rodeada. Você tá aqui com seu filho, com a sua filha do seu lado, mas por que você se sente tão solitária? E para mim, assim, uma das partes mais difíceis da maternidade é a solidão. E ela vem, assim, de pouquinho em pouquinho. Às vezes você não sabe que você está sentindo, e quando você vê, cara, você está se sentindo muito solitária. Então, assim, para mim, uma das coisas mais difíceis da maternidade é essa solidão. Eu não sei se vocês sentiram isso, mas eu fiquei bem pouquinho tempo, né? Sem trabalhar, até porque eu trabalho de casa, então a conciliação é muito diferente quando você está dentro da sua casa, quando você tem o privilégio de poder trabalhar de dentro da sua casa e de quando você precisa sair para trabalhar, enfim. Então, eu conciliei de um jeito a volta dos meus pacientes, que eu trabalhei muito menos, enfim, mas eu fiquei 1 mês só, sem atender ninguém, sem ter nenhum tipo de trabalho. E a primeira vez que eu saí de casa, acho que a Helena tinha 8 dias. 8 ou 9 dias. A gente foi até um lugarzinho ali. Eu pedi pro Felipe pra gente sair. Tinha gente na minha casa ainda, porque as pessoas foram pra ver lá nascer. A minha mãe tava com a gente, a irmã dele tava com a gente, minha cunhada, enfim. E eu pedi pra ele pra sair, porque eu não lavava a cabeça, eu lavava raramente a cabeça, assim. Eu tava andando de fralda, enfim, eu tava bem acabada, sabe, dentro de casa. E aí eu pedi pra ele se a gente podia sair, porque eu queria tomar um pouco de ar, assim, apesar de eu
ter o privilégio de também ter um quintalzinho pequenininho, mas que eu conseguiria tomar ar, mas eu queria sair um pouco daquela coisa de... Porque era na volta dela o tempo inteiro, assim, 24 horas. Até porque minha filha teve um refluxo bem significativo, então a gente tinha muito medo de deixá-la... Então, mesmo que ela estivesse dormindo, não era um dormir que a gente conseguia falar, agora vamos fazer nossas coisas. Ficava alguém vigiando e cuidando. E era um medo tão constante, assim, que foi gerando um estresse tão grande, que eu pedi para ele me levar e a gente saiu e ele falou, onde é que você quer ir? Eu falei, eu não sei, eu quero dar uma chorada. E aí a gente parou o carro num outlet perto de casa e eu chorei no estacionamento. E ele falava assim, por que você tá chorando? E eu falava, eu não sei. Mas eu preciso muito chorar. E eu não queria chorar na frente das pessoas, porque minha mãe precisava voltar para São Paulo, minha cunhada precisava voltar para o Rio Grande do Sul. Eu não queria que as pessoas ficassem preocupadas e parassem a vida delas, tipo, não podemos deixar a Nath sozinha nesse momento. Ela não tá pronta e não tá preparada. E aí, quando eu entrei no outlet, eu vi as pessoas, eu pensava assim, nossa... As pessoas estão vivendo. Existe vida aqui sei fora. lá, Não parecia uma parou coisa ali, né? tão estranha, assim, sabe? Nossa, parecia que tipo, a realidade era só uma coisa que eu conhecia. E aí parecia que eu tinha saído de um cárcere privado, assim, e pensava, meu Deus, tem gente, as pessoas estão cheirosas. E é incrível que você entra num estado que você não se importa, né? Se você tá desarrumado, se você não tá, se você... Ai, sei lá, eu passei de fralda. Coloquei um short de ginástica em cima de uma fralda e saí, assim, e não me importava muito, assim. Eu achei que eu teria, tipo, vaidade, porque eu sou uma pessoa vaidosa, mas eu não tive nenhuma. Eu não ligava de ficar em casa de fralda, sutiã de amamentação e, sabe... Parecia que nada mais era importante, assim. A única coisa que importava era que eu fizesse ela sobreviver. Porque eu tinha muito medo que ela partisse, assim. Muito medo de não ver ela ter um refluxo e, de repente, ela se engasgar e eu não conseguir auxiliar. Então, eu não sei se, de certa forma, vocês também sentiram isso, mas parece que, tipo, tem uma ruptura, assim. É como se você, tipo... Nossa, tem uma vida aqui, sabe? Eu não tô vivendo. Demora pra ficha cair, né? Eu, assim, eu não tive alguns medos que muitas mães me falavam, que nem você, medo dela não sobreviver. Eu não me deparei com esse medo, sabe? Colocar pra dormir e ficar o tempo inteiro olhando e tudo mais. Mas eu... Como que eu posso dizer? Eu parei, assim, acho que é o que você tá falando, né? Eu parei e passei a só viver... Ela, e eu passei a ter uma cobrança absurda. Eu sempre fui uma pessoa que me cobro muito, mas depois que eu me tornei mãe, assim, uma cobrança que é... Se alguém me pedir um conselho, eu vou falar, seja leve com você, porque é uma cobrança que dói, que machuca. Eu tive uma dificuldade tremenda na minha amamentação, e antes de eu ser mãe... Eu era aquela mulher que eu pensava, se não der para amamentar, tudo bem, tem fórmula, bacana. Se eu quiser dar chupeta, tudo bem, não tem problema. Eu era mãe, eu não era mãe, né? Mas eu achava que eu seria super tranquila. E me deparei com uma mãe, com uma Fernanda, assim, eu tenho que conseguir, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E assim... Olha, se eu puder falar para uma mãe um conselho, seja leve, não se cobre tanto, porque a maternidade ela já te cobra demais o tempo todo. E assim, a gente já está muito sensível, a gente já está com os hormônios à flor da pele e a gente vai se afundando sem, assim, nem menos perceber, a gente vai se afundando. Então, assim, eu não tive essas questões do medo, mas eu tive uma autocobrança tão forte comigo que, assim, foi me destruindo aos poucos. Eu falo até... Hoje minha filha está com 1 ano e meio. Eu acho que eu estou conseguindo voltar, me recuperar, me cobrar menos agora. Mas, mesmo assim, é algo muito intenso. Muito intenso. Eu sinto a mesma coisa que você da amamentação. Também não consegui amamentar. E eu acho que de todas as coisas era a que eu mais queria, que eu achava mais bonita, assim, sabe? Porque o pessoal fala, barriga e não sei o quê, foto de grávida. Eu nunca tive essas coisas, assim. Eu queria a criança me chamando, eu queria aquele dia a dia. Era isso que eu sonhava, assim, quando eu imaginava que eu queria ter um filho. E eu quis muito, 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 assim.
Mas aí eu tinha muito esse sonho, sabe? De pegar no colinho e de olhar o rostinho. E a minha filha nasceu com um problema no freio da língua. E ela não mamou, ela não pegava o peito, ela sugava e não conseguia. Eu tinha leite, mas eu não conseguia amamentar. E aí ela foi entrando num estado de... Como chama? É outro nome que eles chamam, de quando cai a glicemia. Hipoglicemia. E eu sabia que alguma coisa estava errada. Sabe quando você sente? Só que para todo mundo que eu mostrava, porque no hospital eu achei que ela estava mamando estranho. Aí eu chamei a enfermeira. Não, é assim mesmo, não sei o que. Aí chamei o pediatra. Quando o pediatra passou para vê-la, olha, eu tô achando que ela tá mamando estranho. Posso colocar para ver? Não, é assim mesmo. É assim, ele suga um pouquinho, porque ela sugava 3 vezes e dormia. Fechava o olho e não sugava mais. Não deu nem tempo de ir leite para a boca dela, né? Aí eu desci no banco de amamentação, porque tinha um banco de amamentação no hospital justamente para ensinar as mães e tal, e desci. Aí fui na mulher 1, na mulher 2, na mulher 3, todo mundo, normal, é assim mesmo. Aí quando a gente pesou, ela tinha perdido muito peso. E eu achei muito, e ainda falei pro pediatra, aí ele, não, mas o bebê perde peso mesmo, não sei o que e tal. Aí eu liguei pra minha irmã desesperada, que a minha irmã é fono. Eu falei, você tem que vir para casa, a Helena não tá mamando, não sei o quê. E ela não acordava, ela ficava dormindo, assim. E eu achei aquilo muito estranho, porque eu já tinha visto um bebê recém-nascido, meu sobrinho. E meu sobrinho abriu o olho, né? Tudo bem, eles são quietos, mas eles vivem, né? E ela não, ela parecia uma boneca, assim, sabe? Só dormia e cansada, parecia que ela, abriu o olho cansada. E aí, quando a minha irmã chegou, ela falou, cara, não tá normal isso daí, tá esquisito. Aí, moro numa cidade desse tamanho. Para eu achar uma pessoa que fazia isso, contratei. A mulher primeira Helena nasceu no carnaval, tava todo mundo viajando. Aí a mulher fez uma chamada de vídeo comigo. Bom, eu sei que eu tirei leite na bomba e dei na seringa. Porque eu tava morrendo de medo e fiz escondido de todo mundo, porque não podia, porque não vai pegar o peito, não sei o que. Eu falei, entre não pegar o peito e ela morrer, eu prefiro que ela, né, que ela viva. E aí ela não urinou 24 horas. Porque ela não estava comendo. E isso é um péssimo sinal. E aí eu liguei para a pediatra que era do meu sobrinho. E ela falou, sai correndo agora. E comprei. E a gente ia comprar todas aquelas mamadeiras que não... esse não confundiu o bico, não sei das quantas, caríssima, não sei o que. Ela falou, Chuquinha, compra uma cuca. Para ela a máxima facilidade que puder. Porque ela vai mamar de 1 em 1 hora. A gente começou, e aí assim, cara, ela pegou uma cuca. Você acha que ela ia mamar no peito? Eu contratei, a mulher ficou indo semanas na minha casa para colocar lá no peito, não sei. Ela não mamava no cavalo, ela não mamava, porque tem 800 posições. A gente tirava toda a roupa dela, batia na bundinha, fazia não sei o que, ela dormia. Ela simplesmente não mamou. E aí, eu parecia uma louca tirando leite 24 horas por dia. Nossa, vivia com aquelas bombas, assim. Isso até que meu seio entrou em carne viva. E eu mostrei pro Felipe, assim. Aí ele falou, Nath, a Nath já tá tomando fórmula. Você acha mesmo que tem necessidade, não sei o quê, de você ficar desse jeito e não sei o quê. E até hoje, quando eu vou no pediatra, ela mama. Aí eu fico, não mamou, sabe? Parece que eu sou menos boa porque... eu não conseguia amamentar, assim. E é uma coisa... E por conta do refluxo, que foi um período bem difícil, assim, o começo dela. Essa mesma pediatra me pediu para dar chupeta, porque ajuda o bebê a não ficar engasgando. Então, cara, eu fiz tudo errado, assim, né? Eu dei a mamadeira e a chupeta. Certo e errado, é isso que a gente... você fez o que deu para você fazer. Mas é o que todo mundo julga. Todo mundo, tipo, nossa, mas chupa chupeta. Mas não mamou. Mas não... E era meu sonho, sabe? Nossa, aqueles peitão, eu me deparei muito com nessa época da amamentação. Eu fiquei na lida da amamentação por 6 meses. Ela mamou por, sei lá, poucos meses somente peito. Peito que eu digo tanto um pouco de peito quanto ordenha. Eu ficava o dia inteiro ordenhando, era um negócio assim absurdo. Parecia um zumbi pela casa, de tanto que eu ordenhava. E na ordenha, dói mais, né? Dói mais e não sai tanto leite quanto um bebê sugando. Então, meu peito... Nossa, um negócio, uma loucura. Aí, eu fiquei 6 meses nessa loucura. E meus bicos invertidos. Então, assim, ela era prematura.
ela não conseguia sugar. Meu seio muito grande, sem bico, ela não tinha força. Eu ali naquela bomba, e dava no copinho, e ela se engasgava no copinho. Você falou de engasgo? Eu passei por umas com engasgo, que assim, teve um dia que eu saí de casa, eu tentando desengasgar, ela não desengasgava, meu marido tentando desengasgar, saí de casa, abri a porta, tava de sutiã e short, querendo pedir socorro, até que eu escuto o choro da minha filha do quarto, que meu marido conseguiu desengasgar. Eu sei que eu caí no chão. Desfalece. Eu chorava, assim, um negócio absurdo. A gente vai de um assunto pro outro, né? Uma mas coisa. É isso. Mas a minha amamentação foi assim, foi muito dura. Foram 6 meses, assim, de uma cobrança. E eu já tava dando fórmula. E meu marido também toda hora, Fê, chega, para de sofrer. E eu não conseguia parar, eu não sei. Eu não conseguia parar. A gente sentiu e eu muita ficava, culpa, assim. eu tenho que conseguir amamentar, eu tenho o quê? E pra onde eu ia? Se eu botava o nariz pra fora de casa, a pergunta que me faziam, e aí, tá amamentando? Minha vontade era, tipo, por que você tá me perguntando isso? Tipo, por que você tem essa curiosidade? E assim, eu era tomada por essa pergunta. Tá amamentando? E assim, eu tava, mas meio a meio, né? Um pouco de fórmula, um pouco de amamentação, e aí falar, e aquele monte de frase que você vê na internet de pessoas, não vai criar conexão. Meu problema não era não amamentar porque é o melhor leite do mundo. Também, a gente também se preocupa porque é o melhor leite do mundo, o melhor alimento do mundo. Mas quando me falavam que eu não ia ter conexão com a minha filha, é um negócio que, assim, me doía profundamente. Eu falava, meu Deus do céu, e agora? E agora? Então, por isso que eu não parava de tentar até que... Sabe o que me fez parar de tentar? Parar daquele sofrimento? Quando eu olhei pra minha filha, e eu vi que eu tava indo contra a vontade dela. Ela não queria mamar o meu peito. Ela não conseguia mamar o meu peito. Ela ficava muito nervosa pra mamar o meu peito. Até ela fazer uma pega, a gente às vezes eu ficava mais de hora pra ela fazer uma pega. E eu lá, naquela... Tentando. E isso que ela já tava grandinha, 4, 5 meses. E assim, toda amamentação, toda hora de mamar, era aquele negócio, ai meu Deus, Deus me ajude. Como será que vai ser essa amamentação agora? Como será que vai ser? E até que eu olhei pra ela e falei assim, eu tô fazendo mal pra minha filha. Eu quero tanto essa conexão, eu vou desconectá-la de mim. Assim. E aí, até que eu olhei um dia pra minha filha, eu fiquei olhando assim pra ela, falei assim, tá bom, filha, tá bom. Eu entendi, mamãe vai parar. Eu vou parar de ficar insistindo. Você gosta mais da mamadeira, com certeza. Tem muito mais, é muito mais fácil do que esse peito da mamãe. E eu parei. Eu parei de insistir e eu achei que fosse ser muito doído pra mim. Eu achei que fosse ser muito difícil pra mim ver outras mães amamentando. E não. Eu me surpreendi porque eu dava um mamazinho de mamadeira tranquilamente do lado de uma mãe amamentando. Eu via a outra mãe amamentando. Tava tudo bem. Porque, na verdade, o que estava te gerando angústia era o contrário, né? O que te gerava angústia é amamentar e ficar naquela briga do peito. Sim. E pega, não pega, e mama, não mama. E olha, que você conseguiu relaxar a mamadeira, o vínculo foi criado de outra maneira. Sim, e assim... Existe, lógico que existe. Um vínculo real. Eu falo, meu Deus do céu. Minha filha é assim, é mamãe pra lá, mamãe pra cá, mamãe colhe. O tempo todo eu falo assim, gente... Eu achava que a Helena não ia olhar nos meus olhos, porque a gente vê muita foto, né, Só que quando você dá a mamadeira, eles te olham igual. Uhum. E aí tinha a fase deles colocarem o dedinho na boca, e eu sofria disso também, que eu falava assim, ela não vai colocar o dedinho na minha boca pra me dar mamazinho, porque eu não dou mamar pra ela, né? Ela coloca, igualzinho, enfia o dedo na minha boca, igual. Agora que ela começou a comer, ela quer enfiar as comidas babadas dela dentro da minha boca. Então, assim... só que eu achava que nada disso existia, assim. Eu dava mamadeira com a Melinda fazendo carinho, pegando no meu rosto. Eles vão de outro jeito, né? E eles sabem quem é a mãe deles, né? Pelo amor de Deus. Eles sabem, eu acho que tem cheiro, tem Conhece tudo, assim. a batida do coração, quem melhor, o ritmo. Eu brinco às vezes que minha filha, ela é tão colada, tão apegada, eu falo assim, filha, ela tá no colo, assim, filha, não tem mais, você quer voltar pra barriga? É isso, porque às vezes dá a impressão que quer voltar pra barriga. De tão grudado. De tão que quer a mãe, de tanto...
E é bom a gente falar disso, porque eu acho que se você precisar dar mamadeira, tá tudo bem. Tudo vai ter muito vínculo bem. também. Tá tudo bem. E paciência, né? E cada um que eu sentia uma necessidade de dar satisfação. Eu também. Era uma coisa que eu sentia muita necessidade. Eu assim, também. então, todo lugar que eu ia, que ela tava mamando, porque imagina, ela era muito pequenininha e mamava na mamadeira, né? E aí você vai em pediatra, a gente fez 829 exames com ela por conta do refluxo. Então, a gente frequentou muitas clínicas com ela muito pequenininha. E aí você vê todas as mães, né? Teve uma vez que a gente acabou indo para um hospital com ela, um hospital pediátrico, e tinha desde criança de 5 anos mamando até recém-nascidos, assim. E ela era a única na mamadeira, na fila de espera. E aí parecia que as pessoas me olhavam, então, é que ela nasceu com problema, e aí não sei o quê, aí foi a médica que mandou, a gente, sabe? Tipo, eu senti uma necessidade de explicar, de contar a história, porque parecia... E as pessoas acabam, acho que, tipo, talvez elas nem estejam... Eu ia falar isso as pessoas agora. não estão nem aí. Eu ia falar isso. As pessoas não estão nem aí. Essa é a Isso real, uma as pessoas coisa são nossa. curiosas. E eu acho que a Exatamente gente isso. tá com essa impressão de que a gente tá fazendo uma coisa Porque que é ruim. Porque gera uma culpa. Gera. Então, na verdade, você está querendo justificar algo que é seu e que não é necessário para ninguém, mas era uma coisa que você estava carregando, né? Foi a mesma coisa. A minha questão, o maior foi o parto, né? Que nós já conversamos, que eu queria muito o parto normal. Nossa, e assim, mas você não tentou? Não tentei porque ele não virou. E assim, eu tentei tudo. Aí justamente, eu queria falar que eu fiz como chama lá o... Eles Spinning fazem a Babies, eu fiz o também. mocha, eu fiz a acupuntura, eu fiz tudo. O médico virava na minha barriga e ele não virou. E assim, mas você nem tentou, mas eu falei, vou tentar o quê? Eu só fazer um parto pélvico, né? Porque... Eu vou colocar meu filho em risco? Não é? Eu falei, E não. fora Então, que tem muita eu gente carregava que sofre isso. muitas horas e Não vem, né? Fica, às vezes, 26 Mesmo com o bebê horas virado, em tudo trabalho certo, de e não parto, nasce. não nasce. Não vem, aí entra em sofrimento fetal e você fala o quê? Exato. Não tem o que fazer, assim. Acho que não vale tudo para um parto. Não, Não e, vale. e depois você que... teve normal, né? Meu foi É muito normal. gostoso a recuperação. O que você sentiu? Olha, você fica bem rápido, assim, você tem dor, não tem como falar que não tem dor, porque sai uma criança de dentro de você, então aqui, a mãe que fala, zero dor. Eu tive dor, eu não tive laceração, e mesmo assim eu tive dor pós. Eu tive dor pós o parto, tinha que ficar fazendo compressa. Fazia compressa para desinchar e tudo mais. Então, assim, mas você leva a vida. Você segue o baile ali. Mas assim, a mesma dificuldade que uma mulher que teve cesárea para ir ao banheiro, você também tem. É esquisito, porque tá tudo ali, tudo inchado, não tudo volta, junto. não volta, né? Saiu, fechou. Não é assim, né? É esquisito. Mas, assim, a recuperação é rápida. Eu não tive nenhuma intercorrência, nenhum problema depois do meu parto. Mas, assim, eu não acho que a via de parto, ela determina, ela não define a mãe que você é. Se você é boa mãe, se você é menos mãe, mais mãe. Gente... Ô, Fê, posso te perguntar uma coisa muito pessoal? Se você não quiser responder, pode falar, Nath, não vou... Sabe o que me assustava na ideia do parto normal? Porque eu seguia uma influencer que teve um parto normal e foi filmado, enfim. E aí depois eles tiveram que esperar 1 hora para expelir a placenta. E eu sempre achei muito angustiante isso, de ficar esperando, porque é como se você tivesse 2 partos. Primeiro do bebê e depois o da placenta. É muito esquisito isso? Não, foi muito dinâmico ali comigo. Porque é que assim, se eu ficar falando, vou ter que contar toda a minha história. Que eu tive um problema na gestação, tive caso de repouso absoluto. A minha filha, com 30 semanas, ela já estava pronta para nascer. Então, fiquei, né? Eu consegui... minhas cobranças já começaram na gestação. Porque eu tinha que conseguir. Eu queria... não, ela não pode nascer com 31, 32, 34. Eu tenho que conseguir até pelo menos 36 semanas. Até pelo menos... Então, minhas cobranças já começaram ali uma loucura. Enfim, consegui segurar até 36 semanas e meio. Mas ela já estava ali, pronta para nascer. Minha bolsa estourou de madrugada. Então, assim, meu parto foi um parto rápido. Ele não foi um parto demorado. Mas, assim, ela nasceu.
veio pro meu colo, ficou um tempo ali no meu colo e tudo mais. Eu não vou lembrar exatamente qual foi você fica porque confuso. a gente vai... os momentos, né? Você vai esquecendo. Mas eu sei que, assim, logo depois... Fernanda, agora é sua placenta, faz um pouquinho de força. Eu fiz força um pouco ali. Saiu. E saiu a minha... Foi logo depois. Foi assim, ela tava no meu colo, eu acho que eu já fiz um pouco de força e ela... Tanto é que eu lembro que estavam fazendo aquele desenho bonito da placenta. Aquele quadro. Nossa, aquele quadro era muito importante pra minha cultura. Mas, então assim, muito tranquilo. Não foi nada de assustador a saída da placenta. Foi muito dinâmico ali o funcionamento das coisas, pelo menos comigo foi assim. Eu tenho uma amiga que também teve um parto bem tranquilo. Em 4 horas a neném nasceu. Bem sossegado. Eu entrei, minha bolsa estourou de madrugada, era 3:30 da manhã. Minha bolsa estourou e é muito louca a experiência da bolsa estourando. É muito legal. Porque eu tava dormindo, aí eu escutei o ploc. Faz um ploc mesmo. Sua bolsa estourou? Estourou. Não. Fez o ploc pra... Não, eu só acordei como se eu tivesse feito xixi. Aí eu senti o ploc, assim. Tanto é que fez o ploc, aí que eu senti... Aí minha bolsa estourou. Aí eu acordei meu marido. Aí, aquela aguaceira, assim, na cama. Aí eu levantei. De novo. Aí, fui pro hospital no carro, sentadinha. Quando eu levantei... De novo. Aí, me colocaram na cadeira de rodas para ir até a triagem e tudo mais. Levantei... Assim, um negócio que não parava. Não para. É muito água. água. O meu foi super pouco. Eu acho o meu foi super pouco. Jura? A minha foi assim, não parava de sair água. Assim, meu Deus, ainda tem água. O meu foi super pouco. Mas estourou. Tanto que o médico disse que eu tinha pouco líquido. Então, isso pode já tinha mais, o meu tava isso acima. pode até justificar ele não ter virado, não tinha muito espaço, não tinha muito líquido para ajudar. Mas ele estourou também, eu sentia, acordei meu marido também. E aí ele falou, olha, como eu levantei e não só escorreu um pouco, ele falou, olha, deve ser um rompimento parcial, mas não para maternidade, porque ele vai nascer. E como ele estava sentado, não tinha escolha, ele falou, já avisa a família e vai todo mundo. Então foi o que aconteceu. Foi mesmo? Foi. Estourou 5:30 da manhã, no sábado, e ele nasceu 11h54. Não, foi rápido o processo. Não, eu tive contração. Sim. Então, uma loucura, aí fui, tomei contração. banho. E eu não tava com nada pronto, mas ele foi arrumar bolsa. Aí foi uma mala do Miguel pra gente ir pra maternidade. Aí eu falei, vamos esperar a família chegar, já que vai ser uma cesárea, vai todo mundo assistir, né? Aí esperamos a família chegar e foi super tranquilo. Porque não tem problema, né? Tipo, esperar um pouquinho. O meu, não tava eu não sofrimento. tive nem a possibilidade de tentar o normal, nem podia. Por quê? Por causa do meu. Porque eu tinha um cisto. E foi assim, eu fui fazer os exames pra saber se eu podia engravidar. E descobri um cisto gigantesco, de um ano pro outro, de 10 centímetros. Aí a minha gineco na época falou assim, vamos tirar esse cistão? Melhor, lógico, eu fiz todos os exames, era benigno, tudo bem, não sei o que. Vamos tirar, e aí você engravida tranquila, não sei o que, tal, tá bom. Então, volta a se cuidar, e não sei o que, tal. E anteriormente, ela tinha me dito que demoraria, por conta da minha idade, de 6 meses a 1 ano. Que ela ficaria me acompanhando por um período de 6 meses. Se eu não engravidasse durante esses 6 meses, que ela entraria com uma estimulação hormonal, enfim. Tá bom. E aí ela, olha, volta a se cuidar, não sei o que, voltamos. Voltamos a nos cuidar e a gente fizemos uma viagem. Nessa viagem aconteceu, da gente não se cuidar. Só que como ela tinha me dito que demoraria 6 meses, nada. Nem me passou pela cabeça, vou tomar uma pílula do dia seguinte. Porque eu pensei, imagina. Não se engravida assim tão fácil. Não tô mais velha, não vai ser tão simples assim, não sei o que. Ela já me falou que nas tentativas, e assim, uma coisa que ela falou pra mim, que o segredo era namorar bastante, assim. Então, tipo... Do jeito que ela falou, tipo, cara, tem que ter uma certa frequência. Mesmo com essa certa frequência, vai demorar um período. Nem tá. Eu precisava fazer um exame para poder marcar a cirurgia. E aí, eu precisava menstruar para fazer esse exame. Tá esperando até hoje. Eu não menstruava. Mas nem me passou pela cabeça. Jura? Mesmo assim, você não, sabe por quê? Porque eu pensei assim, o cisto, um dos sintomas é desregulação menstrual.
Então, e eu não queria voltar a tomar anticoncepcional, porque ia ser um processo até eu parar de tomar anticoncepcional de novo. Era mais fácil a gente se cuidar de outras formas. Existem outras maneiras de prevenção de gravidez. E foi assim. E aí eu falei, deve ter bagunçado o meu ciclo. Eu tomava anticoncepcional, deixei de tomar anticoncepcional, blá, blá, blá. Tava tudo muito recente, assim, sabe? E aí, quando deu 8 dias, eu pensei assim, nossa, será que eu tô grávida? Me veio um negócio assim, eu falei, eu vou comprar um teste pra ver se eu tô, né? Só pra tirar da cabeça, nem tinha, assim. Eu fui fazer a unha, bem normalzona, assim, e aí fui na farmácia. E aí, perguntei pra mulher como é que era, não sei o que e tal, e aí ela me deu, sabe aqueles de copinho mesmo, assim? Aí ela falou assim, então, só que quando você for fazer, presta atenção, porque se fica clarinho, é também. E às vezes a pessoa acha que não é porque tá claro, não sei o que, mas é. Aí eu falei, ai, moça, que confuso isso, como que eu vou saber se tá claro? Aí às vezes eu vou achar, ela falou assim, você não quer ir no banheiro que eu faço com você? Juro por Deus, nem conhecia a mulher. Essa parte eu não E sabia. aí eu falei assim, você pode tirar minha calça que minha unha tá molhada? Meu Deus. Porque eu ia fazer depois em casa, eu não queria estragar minhas unhas, né? E aí a gente entrou no banheiro da farmácia, eu e a mulher que era enfermeira, depois ela me falou que ela foi enfermeira há muito tempo. E aí ela colocou, no que ela encostou, fez assim, blum. Você tá grávida. Ela falou, nossa, amiga, você tá muito grávida. E aí eu não sabia se eu ficava feliz, se eu ficava desesperada por causa do cisto. E eu, fodeu. Tipo, aí assim, meu Deus, o que eu faço? Aí eu pensei, nossa, vou entrar no Mercado Livre e comprar um bodyzinho. Que bodyzinho nada. O Felipe tava dormindo, assim, era depois do almoço. Depois eu entrei em casa, falei, preciso falar com você. Aí ele, o que foi? Eu falei, não, é uma coisa séria, senta. Aí ele, tá. Aí eu peguei, não saía. Não conseguia falar. Aí eu falei, eu posso te mostrar um negócio? Ele falou, pode. Tirei do bolso, assim, da calça jeans. Aí dei na mão dele. Começou a beijar o papel. Eu falei, esse ele papel amou, aí... Deixa eu te contar onde tava esse papel. No copinho da... E a primeira foto sou eu com a mulher da farmácia. Ela falou, eu quero ser a primeira. Isso que eu ia falar, você só não foi o primeiro, Fê. Não, ela falou assim, tira uma foto nossa, tô eu com ela na farmácia, com a tirinha assim, mas sabe quando você não tá nem acreditando? Você tava naquele momento que tá eu rolando nem tava aqui? acreditando, eu não sabia caído. direito, e eu não sabia se eu ficava feliz porque eu queria muito, ou Mas se eu tinha o ficava cisto. muito triste porque tinha o cisto. E aí eu pensava assim, que irresponsável, não devia ter feito isso, sabe? Nossa, que falta de juízo e tal. Tenho nas conversas com a minha mãe, tomara que eu tenha. Mas, aí foi. E aí eu não pude ter o parto. Por conta do cisto. Não dava. Então, o meu foi tudo planejado, assim. Aí a Helena acho que nem nasceria quando ela nasceu. Acho que ela seguraria mais um pouquinho. Ela nasceu de quantas semanas? Eu tava de 39. Bem certinho. Mas eu acho que ela iria, se fosse normal, até 40, 41. Não era uma apressadinha que nem a minha filha. Não tinha nada Miguel de também foi contração. 38. Nada. Gravado. Nada. Tipo, eu fiz 39 certinho. Uhum. E ainda no dia eles marcaram o parto. Ia ser 11 horas da manhã. Ela nasceu 4h30 da tarde. Começaram a passar um monte de parto na minha frente. Nossa. De urgência. Urgência. E aí, você pode esperar. Nossa. Você pode esperar. Tô aqui mesmo. E aí eu pensei assim, nossa, vai que ela começa a nascer. Vai que dá um sinalzinho. Nada. Fiquei lá horas e ela pleníssima, tipo, bem tranquila mesmo. Assim, eu acho que ela teria ido, sabe? Uhum. Mas ela tava... o cisto e ela estavam meio que Abraçados. juntos, assim, não teria dado. Mas você tirou esse cisto depois? Perdi o ovário, Fê. Jura? Então, as coisas mais difíceis, os maiores desafios começaram aí, porque todo mundo me falou que era muito simples. Uhum. Eu fiz consulta com a ginecologista que eu tinha aqui em São Paulo e o médico que me acompanhou, o obstetra lá de Santa Catarina. Não, isso não é nada, não, tranquilo. E aí eu ouvi um monte de história de, eu engravidei com cisto também. Fica tranquila que no parto eles tiram e não sei o que e tal. E aí, na hora que eu tava ali, pra mim, tudo ok. Aí o médico chegou e falou assim, eu não vou conseguir preservar o seu ovário.
cara, eu não queria, só que ao mesmo tempo eu fiquei numa situação que eu não sabia. Tipo, então coloca de volta com cisto e tudo, porque eu vou ficar assim mesmo, e quero uma segunda opinião. Não, só um. Mas sabe quando você fala tá bom, mas não era tá bom que você queria falar? Imagina, você tava ali, tinha acabado de nascer, você vem com uma E eu achei que ela notícia chorou dessa. leve, assim, sabe? E aí isso estava muito na minha cabeça. Que o choro tinha sido fraco, porque eu fiquei comparando com as crianças. Só que a coisa que não ficou na minha cabeça é que o lugar onde eu estava esperando para fazer o parto era o lugar onde eles iam fazer aquela curadoria lá. Eu tô chamando de curadoria, sei lá como é que é. Eles vão fazer aqueles primeiros atendimentos Do à criança. bebê. E aí eles choravam forte. E eu tava na sala de parto, que era tudo vedado, não sei o quê. E eu achei que ela fez mas não fez sabe? E aquilo não saía Você da minha ficou cabeça. preocupada? E aí eu pensava assim, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. E o Felipe foi junto. Quando ela saiu, ele saiu. E eu fiquei sozinha. E ele não voltava. E aí eu pensava assim, Meu nossa, Deus. mas será que ele volta? Será que O ele não médico volta? te deu a Será- notícia do ovário nesse momento? Aí ele falou, Meu não Deus. vou conseguir preservar o teu ovário. Aí eu falei, porque eu pensava assim, Que mas difícil. fecha logo É por que eu conta vou... de situações assim que as mulheres ficam tão traumatizadas com o parto, né? Ficam tão sensíveis num E aí ele pós-parto, tirou, né? me fechou. Antes dele me fechar, o Felipe chegou. Aí ele veio com as fotos da Helena. E ela tava sorrindo, ela tava com a língua pra fora, ela tava bem. ótimo. Aí aquilo, foi o Deu um primeiro alívio. alívio, assim, que você fala, graças a Deus, né? Deu certo. E aí depois eu conversei com outros profissionais que, assim, cara, aqui em São Paulo existem recursos que a gente não tem ali em Santa Catarina, né? Principalmente na cidade, onde a Helena nasceu numa cidade que chama Itajaí. É uma cidade menor, apesar de ser uma cidade relativa, mas não é São Paulo, tá? Daria para colocar uma cânula, sugar o líquido desse cisto, esvaziá-lo e acompanhá-lo. E hoje eu não tenho um ovário. Então, eu tenho que fazer uma reposição hormonal, porque eu tenho um corpo de uma mulher em período de menopausa. Eu sou uma menopausada de 38 anos. Então, eu tenho, sabe, todas aquelas coisas que mulher de menopausa tem. O cansaço, a baixa libido, todas aquelas questões que uma mulher carrega num período com 60 anos, eu Mas isso carrego devia ter sido agora. até uma coisa conversada antes, né? Da sua filha nascer. Sobre o que faria, como que Quais iria eram ser as a conduta. possibilidades? Eu acho que ele não achou que ia estar. Só que o que aconteceu? O cisto cresceu. Ele estava com 15 centímetros. E aí eu acho que na hora ali não tinha ovário. Eu não sei exatamente como é que é. Eu sei que ele mostrou pro Felipe e ele falou assim, isso é o cisto. Ele era quase do tamanho da Helena. Porque imagina, a Helena nasceu com 13 e alguma coisinha. O cisto era maior que ela. Ele tinha 15 centímetros. Era como se eu tivesse 2 bebês dentro de mim. E ela tava toda assim, sabe? Tipo, ela não tinha espaço para desenvolver. Tanto que ela nasceu com 2,700, bem magrinha. Porque eu acho que ela já não tinha mais. Ela não era uma bebê que super se mexia. Ela se mexia, mas era pouquinho, assim, não tinha aquelas cambalhotas que a gente vê. Porque eu acho que ela tava espremida, tadinha. E aí já me falaram que o correto seria ela ter nascido antes, para não deixar o cisto crescer tanto, enfim. Só que, de novo, eu sempre pensei, a culpa foi minha, porque eu sabia que eu não podia engravidar. Entendeu? Então, tipo assim, eu deveria ter feito a coisa certa e eu não fui. Culpa. Não adianta. Eu não fiz o que eu deveria fazer, então a culpa foi minha. E olha que loucura, você contou toda essa história, em nenhum momento passou pela minha cabeça que a culpa é sua. Tipo, Sério? nenhum momento pra mim a conduta médica não foi tão bacana, várias condutas não foram tão bacanas, mas você? Mas eu fui avisada, né? Não é, mas... Tipo, você não deve engravidar agora. E eu me descuidei, eu tinha consciência e eu não fiz algo Mas que eu aí poderia a gente ter volta feito. para aquele Eu acho que assunto. A sua filha tá aí, tá Exato. perfeita, foi tudo Se não bem. fosse pra ela estar aqui, pra mim são coisas de Deus. A médica foi muito clara com você. Nossa, vai ser muito difícil você engravidar. Ela foi muito clara com você. E aí, foi lá, aconteceu, você engravidou. Foi o primeiro mês. Você foi lá e engravidou. Era pra ela vir, era pra ela existir, era pra ela ser ela, sua filha. E pronto, assim, né? Deus sabe de todas as coisas. Então, pra mim é isso. Você não tem culpa de nada. O Miguel, ele tem uma restrição de crescimento, né? E eu ouvi dos médicos, depois agora já ele maiorzinho, que isso já estava na barriga.
Aí eu falei, ué, como assim? Eu fiz um baita de um pré-natal. De 30 semanas pra frente, eu fazia ultrassom toda semana, ou acho que a cada 10 dias, porque a gente tava muito na expectativa dele virar, eu tava na dúvida se eu fazia a manobra, né, no centro cirúrgico. Então, a gente fez muito acompanhamento médico. Então, assim, como que não foi visto que ele tinha uma restrição? Aí a questão do líquido. Ele também não tinha muito líquido. Eu falei, então, a culpa é minha, porque eu também... O médico sempre falava, Camila, toma água. E por mais que você faça a ingesta, nunca era o suficiente. O líquido não subia. Eu repetia os exames, o líquido não subia. Então, eu também ficava me culpando. Falei, será que eu não percebi nada na gestação? Porque, apesar de ter sido uma gestação normal, também nunca apontou nada de diferente nele, né? Então, eu acho que é isso, Nath, é o que ela falou. A Helena tá aí, super saudável, né? E é o que a gente falou, a via de parto não define. O tempo da semana, se marcou, não marcou, não define nada, né? A amamentação não define nada. O que é a culpa que a gente carrega, mas por pensamentos nossos também. Existe, lógico, uma coisa que vem de ancestral, né? Uma coisa que vem já de muitos anos, que a gente coloca. Mas existe também o que a gente idealiza, né? Sim, então, eu idealizei um parto normal. A minha família inteira, todo mundo teve cesárea. Todas as minhas primas, todo mundo. Só eu queria ter parto normal. E aquilo me frustrou de uma maneira... Eu falo, gente, como assim? É tão fácil, todo mundo fica viradinho desde o começo. Por que o meu não vira? Então, assim, gente, a ponto do Miguel ter nascido, eu em casa sozinha, quando eu olhava pra ele, eu falava assim, por que você não virou? Juro. E aí, quando... Eu levantei com a ginecologista, depois com a obstetra, numa conversa de ter outro filho, ela falou assim, eu acho que você precisa de terapia antes de você engravidar, porque isso é alguma coisa que não ficou bem resolvida. Porque a minha pergunta é, eu tenho chance de ter outro bebê? Eu fico... Porque a porcentagem é pequena. E aí aquilo... Então ela falou, vai fazer uma terapia Mas antes. Você acha que você teria outro filho só pra ter um filho de parto normal? Não. Tá. Mas, por muitos outros fatores, justamente até porque eu converso muito isso com a Ni, que eu acho que a gente merece uma maternidade mais leve. Nossa, sim. Cara, a cobrança é muito grande. É absurda. E assim, o de vocês ainda é pequenininho. O Miguel tem 3 anos. E quando você perguntou pra ela, a primeira pergunta é qual o maior desafio? Gente, pra mim, o maior desafio é educar o filho. Não, sim. Porque eu falo, cada fase tem o seu desafio. O parto é um, amamentar é outro, né? E aí, enfim, a criança vai crescendo, outras condições, mas assim, educar é extremamente difícil. Então, assim, eu imagino que ter o segundo filho, você já sabe o choro, né? Lógico que é super cansativo, a gente imagina tudo de novo, mas eu imagino que seja tudo muito mais leve. Né? Eu acho que o pessoal fala isso, né? Primeiro filho você vai, cai a chupeta, você vai lá, ferve. No segundo filho você... E justamente, e até o contrário, viu, Ná? Às E até vezes o você contrário. nem tem muito tempo, Eu amamentei o Miguel até 2 anos e 8 meses. E aí eu falo assim, será que o segundo filho vai amamentar Precisa de tudo isso? Eu tive ele mamou até 8? 2 anos e 8. E ele desmamou sozinho. Ele não quis mais. Porque senão você tinha ido até 3, você acha? Eu provavelmente estaria até agora. Eu não sei, assim, se eu teria o pulso de falar, opa, hoje filha, última mamada, vamos sair. Como tem muitos vídeos que mostram por aí. Eu não sei se eu teria conseguido. Mas ele que desmamou. E eu tive um impacto emocional com o sobrepeso, né, após a gestação, que eu queria muito emagrecer, eu não conseguia. E eu não podia tomar remédio para emagrecer por conta da alimentação. Então, assim, hoje, eu falo assim, será que se eu tiver outro filho, eu vou levar tão adiante, tanto tempo, e o meu emocional ficar tantos anos abalado? É muito louco, né, isso do emocional. É um negócio que pode vir a mulher que for te falar sobre o emocional, é só você vivendo, né? É muito... É que nem quando ela falou assim, o que é o mais difícil? É que pra mim foi tão difícil me colocar nesse lugar. Óbvio, com certeza a minha resposta daqui a um tempo vai ser educar um filho e tudo mais, mas eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de ficar sozinha, fazer coisas sozinhas. Meu marido sempre trabalhou muito, ele tem comércio, supermercado, então assim, é de domingo a domingo. Ele sai cedo, volta tarde. E eu sempre... Pra mim, como eu sempre fui uma pessoa desde nova, sempre gostei de fazer coisas sozinhas, estar sozinha, sempre gostei da minha companhia. Óbvio, gosto também de socializar, não sou tão bicho do mato assim. Mas nunca isso foi um problema, né? Você nunca foi um problema. Mas desde a minha gestação, essa mudança brutal de hormônios me colocou num lugar assim... Eu sentia tanta solidão. Eu tava, às vezes...
tava com meu marido, mas mesmo assim eu me sentia sozinha. E aí depois a minha filha nasceu, eu continuava me sentindo sozinha, mas aí eu tive o agravante também de eu moro no interior, eu moro numa cidade onde minha família toda é daqui de São Paulo e eu moro em Itapetininga. E lá de família eu tenho meu marido, minha filha e a família do meu marido, que também é minha família. Mas e eu esperava muito. Eu sempre tive uma família muito unida e eu achei que minha família fosse estar perto, sempre perto, meus pais. E aí, desde a gestação, eu comecei a me deparar com... Meus pais não estão vendo a minha barriga crescer. Meus pais não estão vendo a minha barriga crescer, minha filha crescer. Tinha vezes, assim, minha mãe ficou comigo... Minha mãe trabalha, né? Então, é mais difícil dela estar... Né, Tanto tempo, mas ela ficou lá uns 10 dias comigo. E logo que a Melinda nasceu. Mas depois disso, a vida dela voltou, a rotina dela voltou. A minha estava ali, eu dentro daquela casa, sozinha, o dia inteiro com a minha filha. Meu marido trabalhando, assim, ele me ajudava, mas assim... As pessoas têm vida, a gente, né? É você e como eu, a única vida que para de fato é a da mãe. E aí eu não parava, e aí discutível. eu cuidava, e aí a nova frase do momento, né? Rede de apoio, é muito falado nessa rede de apoio. E eu não tenho rede de apoio. E eu queria muito uma rede de apoio familiar, e aquilo foi me frustrando e foi me afundando, eu entrando cada vez mais naquela solidão. E aí eu lembro que minha filha tinha o quê? Uns 9 meses. E eu via, assim, eu oscilava, né? Bem mal. Só que eu olhava ao meu redor, parecia... Eu tive muitas amigas grávidas juntos, conhecidas também, até por conta da internet. Muita gente na mesma fase. E aí eu via as pessoas postando, minhas próprias amigas. Todo mundo parecia bem. E eu tava, assim, me sentia muito mal. Eu sentia uma... exaustão, um negócio que nem você falou. Sempre fui muito... sempre gostei de me arrumar. Cara, eu ficava de short, de pijama e sutiã de amamentação. Em casa, cabelo todo bagunçado. E quando saía, colocava qualquer roupa de academia. E e aí eu lembro que eu fui numa consulta da minha filha, da pediatra. E eu falei, ela estava com 9 meses, eu falei assim, é normal que eu me sinta, aí ela, triste? Aí eu peguei e comecei a chorar na consulta da minha filha. Eu falei assim, não é que eu tô triste. Ela, você tá sobrecarregada. E sim, eu estava sobrecarregada e ao mesmo tempo, como eu não... eu trabalho com a internet, mas eu não tenho um trabalho que eu tenho que sair tal hora de casa e voltar tal hora de casa. Então, eu coloquei para mim uma obrigação de eu tenho que cuidar da minha filha. Já que eu posso estar em casa, eu tenho que cuidar. 24 horas por dia dela. E meu marido sempre falava, Fê, vamos contratar alguém para te ajudar? Vamos? E eu, não, eu que tenho que cuidar. Fernanda, você está se acabando. E eu sempre fui uma pessoa, antes de ter filho, eu sempre treinei muito, todos os dias da semana. Então, assim, eu era uma pessoa ativa, liberava, né, um monte de hormônios da felicidade, aquela coisa toda. De repente. E, de repente, bum, acabou tudo. E eu, ao mesmo tempo que eu sinto que eu era feliz... Tudo que eu tinha de felicidade dentro de mim, eu entregava ali. Pra minha filha, pra Melinda, sabe? Assim, era o melhor que eu podia pra ela. Mas quando chegava em mim, eu não posso fazer nada. Nada. Eu não posso ter alguém pra me ajudar. Não posso. Eu que tenho que cuidar. Até que com muita conversa do meu marido, quando ela fez 1 ano. Aí quando ela tinha 1 ano e pouquinho, 1 ano e 2 meses, por aí... o Júlio falou, chega, não dá mais, você precisa viver. Você está se acabando, você precisa viver. Aí a gente contratou uma pessoa que ela me ajuda meio período, inclusive é por isso que eu estou aqui hoje. Que bom que ela existe. Graças a Deus que bom que ela existe.
Ela me ajuda no período da tarde. De manhã eu não consigo, né? Tudo. Vai devagarzinho. É todo um processo. Então, tem essa pessoa que me ajuda de tarde, mas mesmo assim é muito louco pra mim, porque eu ainda sinto essa obrigação de ficar com a minha filha. Então, assim, eu saio, vou ali treinar, eu volto. Eu não consigo... Tudo que eu faço é correndo, porque mesmo ela estando ali pra me ajudar, eu sinto que eu tenho que estar junto. Então, assim, essa cobrança de eu acho que eu tenho uma síndrome da super-heroína, que eu não sei pedir ajuda. Então, tudo é mais difícil. Então, é mais difícil de melhorar essa questão da solidão, porque realmente eu me coloco nessa situação de solidão, muitas vezes, nessa situação de autocobrança. Então, a cabeça fica ali, a carga mental da mãe, a sobrecarga da mãe. Às vezes esses dias eu olhei assim e falei assim, eu acho que Melinda tá com 1 ano e meio, eu ainda tô oscilando, eu tô me sentindo agora acabada. Eu tô com depressão, eu tenho depressão. E o meu marido sempre fala assim, Fernanda, eu virei para ele um dia e falei assim, eu acho que eu vou precisar tomar remédio. Eu acho que eu vou precisar. Aí ele olhou para mim e falou assim, Fê, tudo bem, não tem problema nenhum se você precisar, mas eu acho que seu problema é outro. Você precisa voltar a olhar para você. Você precisa voltar a treinar, a fazer as coisas que você gostava de fazer. Eu falei assim, mas eu nem sei mais se eu gosto. Eu não me reconheço mais, eu não gosto das coisas que eu fazia antes. Então, eu tive que mudar. Eu fazia um treino que era de um jeito que eu amava. Eu passei a não gostar mais daquele treino. Eu falei assim, e agora? Aí eu tive que mudar tudo. Mudar o tipo de treino, mudar. E aí, comecei aí peguei, fui fazer exames também, descobri que eu tava com algumas vitaminas ferro baixo, vitamina D baixa, B12 baixa, e hoje tem muito estudo, né, que fala que algumas dessas vitaminas, quando elas estão baixas, tem muito diagnóstico errado, de depressão, porque suas vitaminas estão ruins. Enfim, tô fazendo uma super reposição das vitaminas, voltei a treinar. Gente, um negócio assim, absurdo. Que faz, assim, cerca de um mês, parece Dá que... um up. Tá voltando, né? Minha vida estava cinza, agora ela está colorida. De novo. Mas dizem mesmo que a mulher ela leva até 2 anos para se eu reencontrar, acho né? que pra quem fica assim é pior. Eu, como não tive muito tempo, assim, então, tipo, eu mantive muito perto a minha rotina, isso eu não vivi. Porque meio que não deu tempo, assim, sabe? De eu ter esse afastamento total e aí depois retomar isso. Talvez se eu tivesse vivido dessa forma, eu também sentiria, porque é uma coisa muito comum. Mas eu logo voltei a trabalhar e eu logo voltei a treinar. Eu não via a hora de voltar a treinar, porque eu me sentia bem. Então, eu queria logo voltar e ficava pedindo, eu não posso ir só fazer uma bicicleta, só pra... Eu não tinha forças. Descarregar, sabe? Eu não tinha forças de sair de casa. Eu fazia treino em casa. E era engraçado porque, assim... espero que minha mãe não escute. Mas ela fala, pra que você tá fazendo isso? Eu falo assim, porque eu gosto. E assim, eu tava treinando dentro de casa. Ele estava na balancinha, naquela cadeirinha na minha frente, muitas vezes no tapetinho, dormindo. E eu estava ali. Eu não deixava ele acordado pra treinar. Eu admiro muito, juro, porque eu afundei tanto. Eu acho que eu tive uma depressão pós-parto. Como que chama? Baby Blues. Eu acho que eu tive por tudo que eu passei na minha gestação, que foi muito complicado, foi muito difícil o que eu passei. A preocupação dela nascer prematura, e ela estava pequena ainda, eu ficar deitada ali o tempo todo, eu de verdade, eu só podia, até banho eu tomava sentada, era um negócio assim, um mês e pouco nisso, e eu acho que eu já vim de uma gestação conturbada, aí veio ela veio, graças a Deus, linda, perfeita, mas só que junto, eu também tive muitos problemas com refluxo. A gente também achou que ela era PLV, enfim, foi... Também passei por esse Nossa, PLV. foram muitas... Caramba! Amamentação. Ele até hoje? Não, hoje não, mas ele tem alergia. De sensibilização. Na verdade, os exames sempre foram negativos, mas nós fizemos a dieta por mais de 1 ano, porque clinicamente ele respondia. Eu tirava o leite, ele dormia, ele ficava bem. Eu punha o leite, o Miguel acordava, e era irritabilidade, a gente não identificava.
E ele tem alergia a ovo. Até hoje ele não come ovo. Olha, E nossa, é ovo difícil, é... porque ovo tá em muita Nossa, coisa. ovo é... Hoje em dia é difícil, porque com 3 anos vai pra escola, e aí sim, já tem identifica, muito- ele vê um bolo, e agora é uma graça, E porque tem pão você tá que vai comendo e ele ovo. fala assim, tia, tem ovo? Porque ele quer comer, ele pergunta se Tem tem ovo vontade. primeiro. Então, é super difícil. Ah, Essa eu questão da vivi isso nutrição. de APLV também. A lembro. gente fez até 4. Aí a gente foi numa pediatra que falou, né, aqui não é. Só que eu fazia o quê? Eu não sabia como é que fazia, né? Então eu começava a dar o leite especial do nada. Hoje você não vai mais tomar leite especial. E aí começava. Aí, meu Deus, desandava tudo. Sim. Aí a pediatra ensinou a gente a ir trocando. Então ela começou com uma mamadeira por dia na primeira semana e depois 2 mamadeiras. Até que chegou um momento que ela tomava só mamadeira sem leite especial. Gente, eu trouxe a Melinda numa gastro bam daqui de São Paulo. Uma professora, não sei das quantas, Nossa, uma senhora, ela fantástica. Porque a Melinda, ela passava o dia inteiro voltando leite, assim, um negócio absurdo. Pensa, mamou, faz 2 horas que não mama, e ela acha um monte de leite. E um refluxo absurdo. E como ela nasceu prematura, ela tinha toda essa imaturidade, ela vivia engasgando. Meu Deus do céu, eu não sei quantas vezes, quantas manobras eu fiz. Então, assim, mais um conselho para as mães. Vira façam, comum, né? façam Vejam isso, curso. o curso né, de primeiros desengasgo. socorros, porque assim, olha, a gente salvou minha filha Várias algumas vezes. E é um negócio assim que aterroriza. Então, assim, eu fui vivendo tanta coisa uma seguida da outra que eu acho que bateu em mim. Hoje olhando lá pra trás, eu acho que eu tive uma depressão pós-parto. Mas é engraçado, né? Porque eu era CLT na época que o Miguel nasceu. E então eu fiquei 5 meses em casa e aí eu voltei a trabalhar. E é exatamente isso, cada uma carrega a sua culpa, né? Porque Sim. naquela época, não sei se você vai lembrar, né? Eu queria parar de trabalhar. Sim. Eu queria viver na internet. Minhas né? amigas que trabalham também queriam parar Eu de queria trabalhar. viver na internet, eu chorava, eu falava, meu marido, eu não quero voltar, eu quero cuidar dele. Então, tudo isso que você falava, eu tenho 24 horas pra cuidar da minha filha. Era tudo que você mais Era queria. tudo que eu mais queria. E era Eu uma- olhava e falava, gente, eu quero isso. E eu não fiz um movimento antes. Eu tinha que ter feito um movimento antes. Não quando eu tava num puerpério, Uhum. né? Não dava tempo. Enfim, acabei voltando a trabalhar. E aí eu tirava leite no trabalho. Sim. Então, porque aí eu não dei a fórmula. Aí foi um baita BO, porque eu tive que treinar todo mundo, dar na colher dosadora. Aham, Porque não nossa, podia e dar aquilo é mamadeira, porque terrível. meu pé não pode só largar meu Então, peito. assim, como assim? Eu vou voltar a trabalhar e ele ainda vai desmamar? E aí, o que vai acontecer? Então, assim, eu carreguei isso, né? E aí eu ainda fiquei mais um ano, quase 1 ano ainda trabalhando com a CLT e depois acabei saindo, enfim. E hoje eu falo, poxa, hoje eu tenho o meu trabalho, que eu trabalho por conta. Como que seria hoje, né? Lógico. Talvez por isso você queira uma segunda Você gestação entende? também. É que pra agora seu viver filho isso. também já tem 3 Só que anos, as coisas já já estão... adoro, as coisas já Você já mudaram. esqueceu umas Já coisas. esqueceu bastante, então dá vontade de voltar. O problema de quando a gente é autônomo é muito diferente, assim, porque o seu ganho depende do seu empenho, digamos assim. Você troca a sua hora por dinheiro. É. E isso pesa muito. O Então, Felipe pergunta a isso gente pra mim. trabalha mais. Ele fala assim, você tem ideia de como que vai ser? Eu falei assim, tenho. Eu não vou ter o que eu tive antes. Eu tive 5 meses, lindamente, em casa, com Não dinheiro vai. na conta todo mês. Eu sei que eu não vou ter. Não vai. Mas isso ainda não impede de ter o desejo. Ah, não. De E ter se outro é uma filho. coisa Mas que você é- gostaria, eu acho que você tem que viver e tá tudo certo. Se você se adapta. A Sim. verdade é que a gente adapta a rotina, a gente dá um jeito, a gente vive, a gente se vira, sabe? E passa. Logo E tá passa. grande. E passa muito teve rápido. 2 Rápido. anos ali que foi um perrengão, depois as coisas se adaptaram, Passa você tudo põe um muito pouco mais de rápido. empenho em trabalho, enfim. Dá pra dar uma planejada também, você é jovem ainda, dá tempo, não é? Você é mais novinha que eu, né? Não. Da sua idade. Teve uma vez... Eu não você tá- tenho tempo, eu tenho que ser assim, ó. Ou eu engravido Agora... ou o risco é muito alto. Sim. Teve uma vez, até você Então, falou dessa só questão que tem de... tempo de dar uma planejada. Ai, meu Deus. Quantos anos? Eu tô com 34, Eu engravidei mas... nessa época, primeiro. Só que ao mesmo tempo, não tenho 38 ainda, mas eu também não gostaria de demorar, porque querendo ou não, Ah, sim. esperou a Melinda crescer.
Aí quando o negócio tá voltando Mas ao dizem que normal... 4 anos é o ideal, sabia? Todos os Mas só que estudos aí até mostram aí que eu já vou ter 4 quase anos. 40. Mas eu vou e será que mas eu vou te querer? falar uma coisa. Mais uma vez, né? Cada experiência ela é única. Eu tenho amigas que tiveram filhos muito próximos. E, cara, é tão lindo ver os dois Era meu É. sonho, posso falar? Antes de ser mãe, era meu sonho. Era ter um filho, aí eu falava, quando eu tiver 2 tantos meses... Não, quando eu tiver Menos. tantos meses, uns 6 meses, eu já faço outro, porque aí cresce junto, vai parecer gêmeo. Ó, a ideia só quando de você vive, você jirico fala assim, meu que eu tinha. Deus. Hoje em dia, sim. Mas aí você vai chegando no filho com quase 4 anos, que o Você negócio fala, já tá "Eu não quero voando, começar tá tudo de tudo novo." lindo. Você fala, de novo. Era Acabei meu- de desfraldar, acabei de parar de comprar fralda, não sei o quê. Quero começar tudo de novo. Mas posso falar? Eu sempre falei, quero ter 2 filhos. Só que hoje eu olho pra minha filha, ela me completa tanto. Eu sou tão completa com ela. Vocês são mães, vocês sabem, né? É um amor tão absurdo. É visceral, né? O amor de mãe. Chega a dói. Dói profundamente. Eu olho pra ela e falo assim, filha, eu sou tão completa com você que eu olho e falo assim, como que eu vou ser capaz de amar outra. de amar outro Ser bebê, humano. outra criança como você, isso vai ser impossível. Então, assim, eu ainda tô naquele momento de que ela me traz tudo, assim, eu tô tão completa que eu ainda não tenho, óbvio que se vier, lindo, maravilhoso, a gente vai ser muito feliz, mas eu olho e falo assim, Mas às vezes até por ela ser muito novinha ainda, Pode né? ser. Acho que as coisas estão começando a se assentar agora, Sim. né? Eu acho que o medo da gente não amar igual sempre vai existir. E você pode perguntar para todas as amigas, todo mundo que tem 2 filhos vai falar, é único, cada um é único e a gente ama Sim. muito. Mas a pulguinha sempre vai ficar atrás da orelha, né? Sim. Como que é Depois você amar conta, 2? Não, vamos Sim. ver. Imagina, a Vamos pessoa ver. chega, não, eu amo mais o primeiro. Não tem como, o Tem. amor se multiplica, Com ele certeza. só se irradia. O primeiro filho a gente tem por vaidade, o segundo por generosidade. O segundo a gente tem pelo primeiro. Né? A gente E o Miguel faz pede? pelo outro, exato. Eles começam a pedir, né? Bom, o Miguel ficou apaixonado na Helena, Helena querendo e já ver foi, cara. já foi pedir pro papai do Selma e ele quer uma Irmã, irmãzinha. não quer um Ele irmão. não fala, mas ele fala de irmã. Vamos ver. Fê, obrigada, viu? Foi Ai, sensacional. obrigada a Obrigada, vocês. Cá. Obrigada. Eu espero que vocês Se tenham quiser gostado. falar mais, eu quero falar mais também. E eu preciso falar para vocês do patrocinador aqui, que é o Ateliê Integração. Todo mundo que adquirir qualquer tipo de produto lá usando o cupom 100 Neura vai ter um desconto bem especial. Ela faz peças todas à mão e é um trabalho excepcional para nós. Ela confeccionou esse cérebro todo em feltro. Temos o neurônio e o pequeno cérebrozinho aqui. Eles estão nos ajudando e em alguns momentos eles vão até servir para a gente conseguir explicar alguns conteúdos. Então, obrigada para vocês que assistiram até aqui. Não esqueçam de enviar esse conteúdo para alguém que possa se interessar. Obrigada, Fê. Obrigada a você. Obrigada, Obrigada, Cá. Ana. Amei. Foi bem.